Primeiro que tudo, deixa-me só, antes de iniciar aqui, quero-vos partilhar com vocês dois episódios. Um deles, eu vi aqui muitos 10, então vou contar uma novidade, vou contar um episódio novo que vocês não viram em nenhuma palestra minha. Já viram fotografias no final do vídeo, mas ainda não contei isto, tenho estado a guardar e hoje vai ser uma estreia. Mas antes de tudo, eu quero partilhar algo com vocês. Primeiro, eu comecei a ser convidado pelo Paulo para ser orador nos eventos da Lifewave, no qual já fiz três. Mas há pouco tempo o Paulo aconselhou-me, achou que eu estava um bocadinho cansado e eu cedi e experimentei pela primeira vez num tempo mais largo ou num tempo maior o nosso X39 e tive um dia com uma energia tremenda. E foi a primeira vez que eu percebi isto funciona de verdade, é isto que eu quero. Vou fazer este plano dos 21 dias que nós estamos a fazer hoje, que eu quero experimentar também. Mas o que eu quero partilhar com vocês aqui em breves minutos é que o impossível é apenas uma escolha nossa, é uma decisão nossa. Eu, há uns anos atrás, mais propriamente em 2016, trabalhava numa empresa de transportes porque eu tinha tido uma experiência como ator durante algum tempo e depois esta porta fechou-se e eu tive que continuar a levar a comer para a mesa dos meus filhos. Então fui trabalhar para uma empresa de transportes e eles tinham 10 elementos que corriam maratonas. E um dia chegaram ao pé de mim, sabiam que eu gostava de um bom desafio e disseram: Paulo, um dia vais correr uma maratona connosco. E eu disse: não, vocês ou estão burros ou parvos, porque eu não consigo correr, não tenho pernas. E eles: não, não, mas vais de cadeira de rodas. E eu: não, mas eu nunca fiz nada do género, nem sequer tenho mãos para dar às rodas, eu vou ser o meu pior inimigo a inventar desculpas só para não arriscar e não ir naquele desafio. Então eles, uma semana depois, apresentaram-me uma cadeira de rodas com umas adaptações para eu conseguir dar às rodas. Uma cadeira de rodas pungente, emprestada por outro atleta. Eu nem sequer cabia no banco, tinha aqui sentado de lado. Eu lembro-me que aquela cadeira tinha 4 raios partidos na roda direita e 2 raios partidos na roda esquerda. Então eles apresentaram a cadeira e disseram: Paulo, agora não tens desculpas, porque nós inscrevemos-nos, ganhámos patrocínios e inscrevemos-nos na Maratona de Nova Iorque. E eu pensei: pois, com esta cadeira não podia ser uma cidade mais pequena, tínhamos que ir logo para Nova Iorque para a vergonha ser em grande. Mas eu acedi àquele desafio, fui treinar com o meu guia. O primeiro treino, a cadeira aos 4 quilómetros partiu-se. É normal, era uma cadeira velha. No segundo treino, ao 26º quilómetro, vomitei tudo o que tinha almoçado. E pensei assim: olha, eu não quero treinar nunca mais. E a verdade é que nós, num mês, eu e o meu guia, a cadeira estava constantemente a variar, nós treinámos meia dúzia de vezes. Lembro-me que no avião o meu guia olhou para mim e disse-me: olha, Paulo, nós vamos mal preparados, tu tens a noção da vergonha que vamos passar em Nova Iorque, eu tenho, mas não vamos contar aos outros, vamos contar só no fim. Pessoal, a vergonha começou antes da maratona dar início. Quando eu estava na linha de partida, olho para o meu lado direito e vejo a equipa espanhola com uma cadeira de 6.000 euros emprestada pelo Santander, até brilhava. Olho para o meu lado esquerdo, a equipa da Coreia do Sul, o atleta com o seu guia a fazerem uma videochamada na cadeira, que eu pensei: não, eles têm tanta tecnologia que têm um motor escondido lá de baixo, de certeza. Eu lembro-me que todas as cadeiras eram superiores à minha. Lembro-me que os atletas norte-americanos tinham costas assim, o corpo em V, todos de capacete e cotoveleira, dia um barrete e óculos de sol. Começa a maratona, eu pensava que toda a gente me conhecia em Nova Iorque, toda a gente gritava o meu nome: Gol Paulo, Gol Paulo. Depois é que eu percebi que tinha o dorsal com o meu nome nas costas, é normal que toda a gente chamasse o meu nome. Na ponte de Brooklyn, dá-me uma tremenda vontade de fazer xixi. E eu pensei: vou parar, vou fazer xixi. E o meu guia disse: não, não faças, faz na cadeira, faz onde tu quiseres, mas nós temos que chegar ao fim. Lembro-me quando cheguei ao fim, eu nem sentia os braços, não sentia as mãos, não sentia nada, os meus braços completamente em pedra. Lembro-me que cheguei ao briefing final, estava um atleta norte-americano a comer uma sopa e eu na altura falava mal inglês e até lhe disse em português: então, isso correu-te mal, não é? Ficaste em penúltimo e eu em último. Não estava lá mais ninguém, eu não via chegar outro atleta nenhum. E de repente vêm buscar aquele atleta norte-americano e levam-no para o palco e vêm buscar a mim também, a empurrar a minha cadeira. E qual não é o meu espanto quando eu chego àquele palco em Nova York e olho e vejo que aquele atleta norte-americano estava em primeiro no pódio. E quando chamaram o nome e o do meu guia, nós tínhamos ficado em segundo. Eram 18 atletas, 16 profissionais. E eu não tenho a mínima dúvida que cada um daqueles atletas treinou horas a fio. Horas. Mas uma coisa vos garanto:
Ninguém acreditava com tanta força como eu acreditava aqui dentro. E sabem porque é que eu acreditava tanto? Eu lembro-me que uma semana antes de ir para Nova York, o meu antigo chefe entrou no escritório e olhou para os meus colegas que iam correr normalmente e disse-lhes: ao menos vocês tentem chegar ao fim e levem o nome da nossa empresa bem alto. Agora o que é que o Paulo, este desgraçado, vai para lá fazer nesta cadeira? E lembro-me que a meio da maratona o meu guia pôs a mão no meu ombro, olhámos um para o outro e dissemos: temos que chegar ao fim. Nem que tenhamos que morrer a tentar, nós temos que chegar ao fim. E vocês sabem, quando eu cheguei a Coimbra, de onde a empresa era sediada, a primeira página do Diário de Coimbra tinha uma fotografia da minha cadeira comigo, uma cadeira velha, ferrugenta, e o título da primeira página, o título daquela fotografia era: O Carocha de Coimbra venceu os Ferraris do mundo. E naquele dia eu percebi que não é preciso tu seres um Ferrari para atingir os teus objetivos. Não é preciso tu seres um topo de gama para chegar onde tu quiseres. É aqui dentro, na tua mente, que tu tens de acreditar com a força de um Ferrari. É aqui. Tu tens que ser um topo de gama. Porque se isto não funcionar, por muito perfeito que o resto seja, não vale nada. E no teu dia a dia é isso mesmo. Tu não tens que ser melhor em tudo. Tu tens que ser persistente, insistente, lutares várias vezes, falhares muitas vezes. É nisso que tu tens que ser um todo-terreno do mundo. Esta é a história que eu ainda não tinha partilhado em nenhuma das minhas palestras, apesar de vocês verem a fotografia no final no vídeo e dizer Carocha de Coimbra venceu os Ferraris do mundo. E a outra história que me prova que é tudo uma decisão nossa, que é tudo uma escolha nossa, é uma história muito importante da minha vida e é um ponto-chave para eu ser quem sou. O meu pai tinha o sonho que eu fosse jogador de futebol como ele. E eu cresci ao longo da minha vida sempre com esse sonho dele na minha cabeça, a dizer eu tenho que um dia conseguir entrar no sonho do meu pai. Como jogador de futebol era praticamente impossível, porque eu nasci sem pernas, isso não era viável. Então eu dei tantas vezes a volta àquele sonho que eu encontrei uma solução. Poder ensinar a jogar futebol. Podia respirar o mesmo ar que o meu pai respirou, entrar no sonho dele. E naquela altura eu estava a estudar jornalismo, até desisti do curso, e fui tirar o curso de treinador de futebol 11. Pedi vários estágios em vários clubes portugueses, nenhum deles aceitou o meu estágio. E na altura eu fiquei amigo do diretor da Sport TV, que fez uma reportagem sobre mim, com o título Melhor Jogador do Mundo. Quem quiser está no YouTube. E naquela altura ele disse-me: Olha, Paulo, eu acho que tu devias ser mais ambicioso, devias pensar mais em grande. Eu sei, porque conheço a tua história, que tu és fã do José Mourinho, que estava no Real Madrid na altura, e eu tenho o e-mail dele. E aconselho-te a mandar um e-mail para mim a pedir-lhe estágio, pode ser que ele responda, o não é sempre garantido. E eu assim fiz. Mandei um e-mail para o diretor da Sport TV, ele reencaminhou para o próprio José Mourinho, e 3 dias depois eu recebo uma mensagem na minha caixa de correio, não era do diretor da Sport TV, era do próprio José Mourinho, e só tinha uma frase que dizia: Vem, eu quero conhecer o teu pacto da viagem. E os bilhetes em anexo. E eu fui anestesiado, dormente, eu nem sabia para onde é que ia. E quando me sentei à frente do Mister José Mourinho, desabafei com ele e disse-lhe que gostava muito de tentar tirar a carta, ter o meu próprio carro, de conduzir no meu carro para Madrid, mas se calhar para mim era impossível. Foi esta frase que terminou tudo. E ele parou de escrever no computador, ele estava a fazer qualquer coisa e disse-me: impossível. E sabem o que é que ele fez? Comprou o meu bilhete de ida para Portugal, isto foi numa sexta-feira. O bilhete de ida tinha data de viagem na segunda e disse-me: Paulo, se um dia quiseres estagiar aqui comigo, tens que tirar a carta e vir no teu próprio carro, senão não vais para o pé de mim, és um falhado. Pá. E eu vim para Portugal totalmente movido pelaquela vontade de querer ir para Madrid, porque na realidade eu tinha muito medo de tentar tirar a carta. Porque eu ia contra todos os prognósticos. Se alguém me dissesse que alguém tem mãos de agarrar no volante, eu também dizia: não, isso é impossível, ele vai matar toda a gente. Mas movido pelaquela vontade de ir para Madrid, eu fui tentar tirar a carta. Demorei 10 meses na teoria, demorei muito tempo, um mês e meio na prática. E quando consegui tirar a carta e ter o meu primeiro carro, um Seat Ibiza pequenino, preto, um ano e meio depois arranquei orgulhoso de mim mesmo para Madrid. O Mourinho aceitou o meu estágio. Lembro-me que estacionei o meu carro no parque de estacionamento, como ele tinha dito, tens que vir no teu carro. E ele já estava à minha espera, com o adjunto dele, o Rui Faria. Tiraram-me do meu carro, fizeram uma visita guiada ao meu carro. E depois o Mourinho agarrou aqui no meu braço esquerdo com força e disse-me: Paulo, o pior inimigo de ti próprio és tu. E o teu maior aliado também.
porque és tu que constróis as tuas barreiras diárias, te autolimitas todos os dias, levantas os teus muros. Claro que tu nunca conseguias conduzir, claro que não, tu já tinhas tomado a tua decisão. Tu és o dono das tuas próprias decisões. E sabem, naquela altura eu pensei, ele tem razão. A batalha da nossa vida não é contra os outros, é contra nós mesmos. E sabem porquê? Porque somos nós muitas vezes que damos as desculpas que são os nossos colegas que são maus colegas de trabalho. Somos nós que não queremos arriscar num novo negócio como este. Está a chover, está trânsito. A batalha da nossa vida não é contra nós, não é contra os outros, é contra nós mesmos. Porque muitas vezes és tu, e sou eu também, que acordamos de manhã, olhamos-nos ao espelho e já estamos a dizer que não conseguimos, que não acreditamos em nós, que não queremos arriscar em algo novo. E tu, naquela altura, sais de casa com a tua decisão tomada, que é desistir. E o Mister Mourinho mostrou-me isso mesmo, que eu estava a ser o meu pior inimigo, porque eu pensava que nunca conseguia conduzir, nunca tinha tentado, nunca tinha arriscado. E é este o conselho que eu vos deixo hoje. Se queres realmente mudar a tua vida, arrisca. E tens aqui uma oportunidade de ouro para fazer, porque eu vou fazê-lo também. O Paulo já me permitiu entrar na nossa família, entrar neste projeto fantástico. E é esta mensagem que eu vos quero deixar hoje, que o impossível está apenas aqui, na nossa mente.